Obrigado, meu Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Graças a Deus, aleluia. Obrigado, meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Como é bom estar em uma reunião onde se pode sentir o Espírito Santo. Deus tem nos dado graça de ainda termos tais reuniões onde podemos sentir o Espírito Santo. E tudo isso é mantido pela nossa dedicação, fidelidade, por não removermos os limites antigos traçados, permanecermos nas Escrituras, permanecermos com os velhos e antiquados hinos, que na maioria dos casos têm sido deixados de lado, mas é isso que nos mantém nesse bom espírito. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 4. Glória a Deus. Atos, capítulo 4. Nós não podemos nos mover da nossa fé. Não podemos nos mover daqueles princípios bíblicos. Entende? Se quisermos permanecer tendo Jesus conosco, não podemos deixá-lo. Porque se nós o deixarmos, ele então nos deixará. Por esta razão, Paulo disse: não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, porque isto é segurança para vós. Aleluia! E os filhos de Deus são filhos da palavra, e eles virão por causa da palavra. Sejam muitos, sejam poucos, não importa. O que importa é que Deus tem filhos na terra, e eles virão por causa da palavra, e eu não vou me mover desta revelação que Deus nos tem dado. Aleluia! Se quisermos ajudar as pessoas, salvar as pessoas, não há outro remédio senão a pura palavra de Deus. E nós temos que pregar a palavra, porque a palavra de Deus, ela é sempre corretiva, ela sempre corrige o erro, porque ela é luz. Amém? Deus é luz e nele não há nenhuma sombra de variação. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Pode se assentar. Aleluia. Uma expressão de nosso querido profeta, na mensagem Atos do Espírito Santo, no parágrafo 66, ele disse: o Evangelho de Deus se moverá. Então, se fôssemos colocar um tema nesse pequeno culto, colocaríamos isto: o Evangelho de Deus se moverá. Jesus começou, ele próprio, o Verbo de Deus feito carne, o Emanuel, Deus conosco. Aleluia! Não tem nada mais maravilhoso de que o próprio Deus se fez carne, amém? O Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E ele veio de uma maneira tão simples que os sábios e entendidos passaram por alto. Mas os simples e os humildes puderam vê-lo e reconhecê-lo e recebê-lo. Ele mesmo começou a pregar o Evangelho, porque a Bíblia diz que o povo que estava sentado nas regiões de sombras e morte, uma grande luz raiou, e então começou Jesus a pregar. Ele começou a pregar o Evangelho, e ele chamou para si 70 discípulos, e os enviou de 2 em 2, e 12 apóstolos. Ele começou então, vamos dizer assim,
numa linguagem figurativa, começou a fazer a base, não é, da casa. Começou a pôr os fundamentos, chamando homens dos quais ele deu a eles virtude e poder e autoridade sobre os enfermos, sobre os demônios, sobre toda a obra do diabo. E os comissionou a ir pregar o evangelho. Bom, eles começaram a andar com ele e ver coisas e ouvir coisas que eles nunca tinham visto, que eles nunca tinham ouvido. Tudo muito novo e diferente de tudo que eles já tinham experimentado. Homens que viviam da pesca, homens que viviam na sociedade, alguns que viviam junto do povo, como o caso de Mateus, que era um cobrador de impostos, mas os outros pescadores viviam mais no mar, pescando, vivendo da pesca. Nasceram neste lugar, seus pais eram pescadores, provavelmente seus avós e assim por diante, e chegou neles, mas foi no tempo deles, no dia deles, que Jesus se manifestou, que Jesus começou a pregar, e foi até onde eles estavam, porque tudo que ele fazia, o Pai lhe mostrava. Ele não chamou nenhum por engano, nem mesmo Judas. Ele não se enganou com nenhum daqueles que ele chamou. Antes de os chamar, ele os viu e sabia o seu nome. Aleluia! Porque o Evangelho de Deus se moverá. Não há obstáculo para impedir o mover do Evangelho de Deus. Você pode observar que sempre o diabo procurou fazer parar o mover de Deus. Ele tem muitas maneiras para tentar fazer parar o mover de Deus. Com cada situação, ele tem uma estratégia. Dependendo da pessoa, da revelação que ela tem, da determinação, da experiência que esta pessoa já teve com Deus. Umas têm uma experiência, vamos dizer, mais alta, mais convincente, que já não é fácil, já não é tão fácil fazer essa pessoa recuar, porque ela já provou mais. Por exemplo, Moisés se encontrando com Deus na sarça. Aquele encontro mudou a vida de Moisés, que nada pôde fazer Moisés recuar. Então, vê, se a experiência da pessoa é mais intelectual do que espiritual, é mais aqui no intelecto do que no coração, fica mais fácil para o inimigo bater o pé e a pessoa correr. Mas ele vai usar a munição, o cartucho certo para cada momento. E o objetivo é apenas um: tentar parar o Evangelho de Deus na vida daquela pessoa e através daquela pessoa. Porém, o Evangelho de Deus se moverá. Então, Jesus seguiu pregando e passou-se o período de 3 anos e meio. E eles já estavam acostumados em tê-lo, como falamos no culto no final de semana passada. Eles não queriam jamais perder a companhia dele. Entende? Porque realmente a companhia dele é muito boa. E eles aprenderam muitas coisas e viram e cresceram. Agora, Deus tinha um propósito, que esse evangelho, ele começou para ir até o fim e cumprir o seu propósito. Sendo assim, esses
período de 3 anos e meio serviu como uma base para todos eles, porque na verdade eles eram testemunhas oculares, eles viram, eles ouviram. E nós, para ganharmos tempo, assim que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque Ele é a primícia da ressurreição, aleluia, Ele ressuscitou, e isso faz parte do Evangelho, do cumprimento do Evangelho. Eu quero que você observe que era Deus se movendo o tempo todo. E eu faço uma pergunta: Ele parou de se mover? Ele ainda está se movendo. Mas como foi nos dias dele, alguns passaram por alto, e muitos por cento da população nem sequer soube que ele esteve na terra. Assim como hoje, a mesma coisa. Deus visitou esta era com um cumprimento de uma profecia que nos daria um profeta, e ele o cumpriu. E mesmo assim, em uma era de tecnologia, de comunicação rápida, muita gente nem sequer sabe que Deus visitou esta era com um profeta. Não sabem. Não sabem. Nunca ouviram falar. Estão alheios. E já passou-se mais de 50 anos, 55 anos, que esse mensageiro descansou no Senhor. E a humanidade nem sequer soube que Deus visitou esta era com um profeta, com a mensagem inteiramente bíblica. Por que eu digo um profeta? Porque ele não nos tira da Bíblia, ele nos aponta a Bíblia o tempo todo. Ele não trouxe ideias próprias, ele não veio fundar uma nova religião, ele veio converter o coração dos filhos à fé dos pais. Qual pais? Os nossos pais apostólicos. Então, Jesus então ressuscitou, e ele ainda esteve aparecendo para os discípulos, e muitos, por um espaço de 40 dias. Após os 40 dias, então, ele ascendeu aos céus e foi-se. E eles ficaram em Jerusalém aguardando, como ele tinha dito, para receberem do alto o Espírito Santo. E assim que eles o recebessem, lhes foi dirigida a palavra para eles irem e começar a pregar. Aleluia! E eles o fizeram exatamente porque o Espírito Santo veio e os batizou. E quando o Espírito Santo veio e os batizou, eles começaram a agir de maneira que antes eles não tinham agido. Eles começaram a fazer coisas que eles antes não teriam coragem de fazer. Porque é isso que o Espírito Santo faz. O profeta diz que ele em você fará com que você venha fazer coisas que você não teria coragem de fazer sem ele. Você não teria a coragem de fazer sem ele. Porque esse objetivo, esse propósito de Deus, porque Deus não faz as coisas por coincidência, Deus não faz as coisas por fazer. Quando Deus faz, tudo tem um propósito. Porque Deus já viu antecipadamente, e Ele faz as coisas no tempo determinado, no tempo certo, para que elas venham surtir os resultados, amém? Que Ele viu antecipadamente, porque Ele sendo infinito, Ele viu eu e você, aqui nesta era, sendo o que nós somos. Ele viu nossos dias de vida e o que iríamos nele fazer. Aleluia! Então, o Evangelho de Deus se moverá. Não parou quando eles pensaram, os inimigos de Cristo, aqueles que queriam ver sua morte, eles pensaram que tinha então tudo acabado. E
eles se certificaram, porque o outro lado é astuto, né? Eles disseram, esse Jesus, esse enganador aí, quando ele estava vivo, ele disse que iria ressuscitar no terceiro dia. Então, seria coerente colocarmos uma guarda lá no sepulcro, para que não aconteça que os seus discípulos venham de noite e roubem o seu corpo e espalhem o dito entre o povo que ele ressuscitou. E assim sendo, o último feito será pior do que o primeiro. Eles já estavam reconhecendo que o primeiro feito não foi bom, que foi condená-lo. Então foi colocado os guardas lá, porque eles queriam realmente, eles estavam confiantes que tinha cessado esse movimento de Jesus de Nazaré. Mas eu quero afirmar, usando essas expressões, essa expressão do profeta, o Evangelho de Deus se moverá. Não vai parar em hipótese alguma. Não vai parar. Da maneira de Deus, Deus se moverá. Se eu e você não quisermos fazer parte do programa, Deus terá outros. Porque ele disse, se estes se calarem, as pedras clamarão. Se eu e você não quisermos ser peculiar, esquisito, crente quadrado, Deus terá outros que quererão ser, mas que se moverá, que se cumprirá, porque Deus disse. O valor de uma alma, o propósito de Deus por trás de uma alma. Se Deus, para ajudar a fé do seu profeta, ressuscitou um peixinho, um pequeno peixinho, que já estava com as tripas para fora, porque tinha engolido o anzol todo, boiando em cima, e Deus ressuscitou um simples peixinho, para mostrar ao seu profeta e deixar para nós que Deus se importa com as pequenas coisas, não vai se importar com o pecador que tem uma alma que vale mais do que 10.000 mundos. Deus cuidará dos seus. A Bíblia diz que tem este selo, que o Evangelho de Deus tem este selo. O Senhor conhece os que são seus, e todos que professam o nome de Cristo apartem-se da impiedade, porque o Evangelho de Deus se moverá. Eu creio nisto, e enquanto Deus nos der graça e unção e força, estaremos pregando essas palavras, essas verdades, sabendo que uns crerão e outros não, que uns virão e outros vão desistir. Não importa o que vem, o que vai, o que seja, o Evangelho se moverá, porque Deus vai na frente, Deus cuida, é assunto de Deus, é interesse de Deus. E Ele nos tem aqui como embaixadores, como representantes. E se somos seus representantes, nós temos que realmente espelhar o seu caráter, o seu desejo, a sua beleza, sim, a sua santidade. Sim, nós temos que ser Ele aqui na terra, das pessoas reconhecerem. Chegamos, pois, à escritura que lemos no início, quando Pedro e João foram pegos pelo sinédrio, foram presos, porque eles curaram um coxo desde o ventre de sua mãe na porta do templo Formosa. E eles foram interrogados, e vendo a ousadia deles, porque é isto que o Espírito Santo faz.
quando o Espírito Santo batiza o moço, a mulher, o homem, seja quem for, não importa a idade, quando o Espírito Santo batiza, ele dá ousadia, para testificar, para falar do seu amor. Não haverá constrangimento, não haverá covardia, não haverá dubiedade, não haverá. Sim, haverá convicção, sim, haverá certeza, sim, haverá posicionamento, sim, haverá um querer, sim, haverá um objetivo. Sim, eles não puderam calar Estevão, eles tiveram que ouvir seu sermão até o fim. Mas, pastor, eles mataram Estevão, sim, mas aos pés de Saulo de Tarso, as roupas de Estevão foram colocadas, e ali mesmo Deus levantou um Paulo muito mais usado ainda do que o próprio Estevão. Eles fecharam a boca de Estevão porque Deus assim o quis. Só que eles não sabiam que aquele varão chamado Saulo seria um apóstolo, seria um profeta, seria um vaso que iria dar muito mais prejuízo na seara do inimigo, pois ele iria ceifar muitas vidas preciosas que o diabo tinha preso. Deus pegou Paulo com a sua sabedoria, com o seu conhecimento da lei dos profetas, e ungiu aquele vaso para poder parar diante de reis, de imperadores, de homens sábios, e trazer o evangelho no poder, na demonstração, no poder e na unção, e arrancar almas preciosas das garras do diabo. E até hoje as suas cartas ainda são ungidas e salvam vidas e levantam, porque o evangelho de Deus se moverá, custe o que custar. Meu pai, quando eles calam a boca de um, Deus já tem outro. Eles calaram a boca de João Rus, sim, 100 anos antes de Lutero entrar em cena. E Rus quer dizer ganso. E quando Rus estava ali para ser queimado na estaca pela igreja romana, ele disse: hoje vocês estão queimando o ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne que vocês não conseguirão queimar, porque o evangelho de Deus se moverá. Aleluia! Ninguém pega Deus de surpresa, ninguém surpreende Deus. Por isso eu digo, não temas. Jesus disse, e eu vou me valer das palavras dele, porque serve para nós. Não temas, ó pequeno rebanho, porque aprove a Deus dar-vos o reino. É do agrado do Pai, o reino vos foi dado. Não temas, não temas. Oh, meu Deus! Aleluia! Oh, você vê? Com quem você anda, muito você fica parecido. Porque você pega o Espírito. Aqui está dizendo, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles andaram tanto com Jesus e comeram a palavra e colocaram a palavra para funcionar na vida deles quando receberam o Espírito Santo, que eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aí você vê ali uma determinada denominação e digamos que o líder daquela denominação faça um corte de cabelo.
Havia uma denominação, ela existe ainda, mas havia uma época que os varões daquela denominação eram conhecidos pelo jeito que cortavam o cabelo. Todos cortavam o cabelo do mesmo jeito. Uma vez os irmãos até brincaram comigo, porque eu fiz um corte igual àqueles, não para ser igual, mas resolvi fazê-lo. E quando cheguei na igreja, eles disseram: ué, você passou para a igreja tal agora? Brincando comigo. Você compreende? Observe a igreja, o líder, e observe o seu povo. Aleluia. Não é isso verdade? Porque somos propensos a copiar um do outro. Nós somos propensos a fazer o que o outro está fazendo, a ficar parecido com A, com B ou C. Mas quando o crente resolve ser igual a Jesus, ele não terá boas-vindas no mundo. Ele não terá boas-vindas no meio da religião, da denominação, do credo, do dogma. Mas ele terá boas-vindas no meio do povo sagrado de Deus. Uma coisa eu digo para mim e para você, que nós sempre estaremos imitando alguém. Nós sempre estaremos sendo influenciados e teremos admiração sempre por alguém. Porque o ser humano foi feito assim. Ele sempre tem que olhar aqui ou ali. Às vezes você vê o moço, aí ele faz um corte de cabelo de um jeito. Aí passa aquela onda, ele já faz do outro. E do outro, e do outro, e do outro. Aí você vê as roupas, as modas que surgem no mundo. A mesma coisa. As mulheres e todos. Eu estou apenas abrindo essa parte para você ver como que as pessoas começam a se parecer umas com as outras. Mas o que eu quero destacar de verdade é esse versículo 13. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Mesmo eles sendo indoutos, homens rudes, pescadores, não sabiam assinar o nome. De onde veio tantas palavras, tanta sabedoria, tanta ousadia, tanta confiança? Aleluia! Foi isso que deixou eles encabulados. Porque eles nunca conseguiram surpreender Jesus em nenhuma palavra, em nenhuma emboscada. Quando eles apanharam aquela mulher no próprio ato, em adultério, segundo a lei de Moisés, deveria de morrer apedrejada. Levaram aquela mulher diante do Senhor Jesus. Mas o objetivo deles, vê a hipocrisia. Vê a hipocrisia por trás da religião, por trás dos mandamentos. O objetivo deles era pegar Jesus. Entendeu? Era pegar Jesus em uma falta, para poder acusá-lo. Eles trabalharam o tempo todo, porque eles não resistiam com que a autoridade lhe pregava. Aleluia. Eles não estavam realmente interessados em cumprir o que a lei diz, mas eles usavam da lei para o seu benefício. E muitos fazem disso, sabia? Muitos crentes fazem disso. Quando é o seu interesse, eles usam da Bíblia, eles usam do parágrafo. Olha, o irmão Bran disse, e o irmão Bran é o profeta. Quando é o seu interesse. Entende? Aí a pessoa, o irmão Bran, o Jesus, o Paulo. E quando você tem discernimento, você vê que tem apenas um interesse. Não é que a pessoa realmente tem zelo. Então eles vieram diante de Jesus e atiraram a mulher perto dele e disseram: mestre,
esta mulher foi apanhada no ato de adultério. Segundo a lei de Moisés que nos deu o Senhor, neste caso, ela deve ser apedrejada para que morra. E tu, o que tu nos dizes? A lei diz isso. E o Senhor, o que diz? E Jesus, a Bíblia diz que ele estava escrevendo com o dedo no chão. O Deus que criou o chão escrevendo nele. Eu acho bonito isso. O Deus que criou a terra, em cima da terra escrevendo nela. A terra devia de estar alegre, sabendo que o Criador dela estava escrevendo nela. Pode me chamar de fanático se quiser, começa logo. Mas é um sentimento gostoso. O pé de... Foi o pé de figo, né, que não tinha fruta, né? Não era a época. Talvez ele pensou que tivesse um temporão fora de época, mas não tinha nada. Ele disse, nunca mais como alguém fruto de ti, e foi embora. Quando voltaram no outro dia, a figueira estava seca. A figueira ouviu aquela palavra do Criador. E secou. De tanto que insistiam com ele, ele se ergueu. Eu imagino aquele momento que ele se levantou, se ergueu diante dele. Eu sou fanático em Jesus mesmo, né? Só o fato de ele se erguer e olhar, eles devem ter ficado já meio que pasmos. E então ele disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se assentou, foi, escreveu de volta, e então, começando pelos mais velhos, começaram a lembrar de seus muitos pecados, e foram saindo de um a um, até que ficou só Jesus e a mulher. Aleluia! Eles estavam sempre querendo pegar uma falha nele. E o objetivo por trás de tudo isso era parar o mover do Evangelho. Esse espírito não morreu. Ele permanece ainda ativo hoje. E a única maneira de você resistir, espírito de acusação, espírito que tem forma de piedade, mas nega sua eficácia, é você vivendo uma vida vivida na palavra. Porque essas investidas sempre vêm contra os que verdadeiramente vivem. Aleluia! Porque o objetivo sempre é fazer parar o mover do Evangelho. Eles não puderam parar nas eras que se passou. Eles não vão poder parar jamais. Aleluia! E eles pregaram, falaram a palavra, discursaram Pedro e João, e sabiam que eles eram homens que não tinham estudo. E eles, para chegar no posto que estavam, estudaram tanto, leram tanto, se dedicaram tanto. Verdade. Para ser um sacerdote. E esses agora, sem ter lido, sem ter estudado, sem saber assinar o nome, com aquela ousadia. Isso os deixou encabulados. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A vida que eles estavam vivendo e expressando pelas palavras e obras não era nada mais nem nada menos do que o próprio Jesus Cristo, continuando sua obra. Por isso ele disse em Marcos 16, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, irão curar os enfermos. É promessa, e se tem promessa,
Deus cumpre promessa. Aleluia. Agora eu quero mostrar para você, aleluia, o que realmente incomoda o inimigo e o que ele não se importa. Aleluia. O evangelho começou a ser pregado pelos próprios apóstolos. Começou ali, a igreja da qual fizemos parte, nascemos nela. Ela começou ali, com esses irmãos. Sabiam? Vocês sabiam? Lembram-se disto? Que os nossos pais apostólicos, eles foram perseguidos de cidade em cidade, viu? E dos apóstolos, o único que morreu de velho, porque Deus assim quis que fosse, porque se dependesse deles, eles tinham torrado ele, cozinhado ele dentro do latão de banha, foi João. Foi João. Então você tem que entender que se nós voltarmos a ter e ser o que eles foram e ter o que eles tiveram, nós não vamos receber flor, não. Não se engane. Hoje estão pregando um evangelho de flor aí. Uma geração de crente que tem que dar flor, que tem que agradar, que tem que carregar no colo, que tem que estar paparicando o tempo todo, senão eles murcham. Isso diz para mim que eles estão longe ainda do Espírito Santo. Porque se tem o Espírito Santo, como eles tiveram lá no princípio, o diabo é o mesmo. O mesmo diabo que perseguiu lá, persegue hoje. O mesmo Espírito Santo que esteve lá e deu graça para eles testificar, dá graça hoje também. Então, onde está o problema? Que hoje você tem que pregar suave. Que hoje você tem que ser, um pregador, como ele diz, educado. Porque não, senão as pessoas vão embora. Aleluia. De vez em quando tem que salgar um pouquinho a comida, para nós cair em si. Que o evangelho não é essa coisa frouxa que eles estão anunciando aí, não. Não é. As igrejas viraram palco, apresentação. Tem. Eu não tenho estômago para olhar. Não tenho ouvidos para suportar o que eles chamam de louvorzão hoje. Não tenho condições de me assentar e olhar nossas ditas irmãs viradas numa Jezabéis. E os nossos ditos irmãos virados nos playboys, com as calças apertadas nas pernas, como uma capa de guarda-chuva, rebolando em cima de um palco, cantando Jesus, Jesus, iê, Jesus, Jesus. Eu não dou conta. Se alguém dá conta, o problema é desse alguém. Eu não dou conta. Aleluia. Coisa está toda virada, irmão. É uma estratégia do diabo para fazer o evangelho parar. Ali no tempo das arenas, veio aquela perseguição. E em vez de parar, crescia cada vez mais o número de convertidos. Porque ao ver a coragem daqueles cristãos, outros tantos se convertiam. Então o diabo mudou a estratégia. Ele botou uma Bíblia embaixo do braço e se infiltrou no meio dos crentes. Então ele resolveu trabalhar caladinho, tipo a doutrina de Balaão. As profecias de Balaão eram certas, mas a sua doutrina era errada. Quando ele disse, somos todos irmãos, podemos casar nossos filhos com os filhos de vocês e podemos ficar todos juntos. E então os israelitas se misturaram com os de Moabe.
E as moabitas eram bonitas, sensuais, atraentes, delicadas. E os israelitas se encantaram. E num só dia, 23 mil caíram em adultério. Então o diabo começou a ter sucesso. Entrou com a música nova, gospel, com louvorzão. Entrou com pregadores polidos que pregam emoção. Trabalham na emoção, que o que as pessoas querem é chorar. Se elas conseguem chorar, se emocionar, se arrepiar e falar um pouco de línguas, elas dão tudo que elas têm para aquela igreja. E no outro fim de semana tem mais gente, e mais, e mais, e mais. Por quê? Pregação que não mexe no pecado, não corre o pecador. Pregação que não mexe na vida errada. A igreja só tem a crescer em números, porque as pessoas se sentem confortáveis, porque consequentemente é uma igreja morta. É uma igreja morta, porque se não tem a palavra, não tem a vida. E o diabo gosta de cemitérios. O gadareno vivia no cemitério, onde só tinha morto. E lá era o seu lugar de lazer. Leia a mensagem, o maníaco de Gadara, o profeta fala isto. O lugar de lazer do maníaco, do endemoniado, era no cemitério. E o profeta diz que hoje, sim, o diabo tem feito de muitas igrejas o seu lugar de lazer, o seu lugar de entretenimento, porque ele passa livre. Passa livre. Nesse dito mundo gospel, nessa vergonheira que está aí. Sim, tem uma voz, tem que clamar, mas uma igreja que vive a palavra, um evangelho que Paulo pregou, um evangelho que denuncia o pecado, é como uma luz que acende e denuncia os insetos, as baratas, os ratos. Quando acende a luz, só se vê bicho correndo. Quando se acende a luz da palavra, só vai ficar aquilo que é da palavra. Mas o inimigo mudou sua estratégia, e de um certo sentido, ele conseguiu emperrar. Mas conseguiu emperrar o quê? Conseguiu emperrar aquilo que era para emperrar. Mas a semente eleita, ela vai gritar, ela vai clamar. E se ela clamar, Deus vai responder. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de dizer essas verdades. Eu não tenho medo da igreja ficar pequena, mais pequena do que já está. Eu não tenho medo, porque eu não estou pregando nada de mim. Eu estou pregando o que Deus disse para pregar. Eu não estou me importando com o resto. Ou Deus cuida de mim, ou ninguém cuida. Ou Deus me sustenta, ou ninguém mais poderá fazer. Não estamos atrás de aplausos, de presentes. Não estamos preocupados em criar um nome e colocar na internet. Mas estamos preocupados, sim, em anunciar um nome que foi dado por Deus. Um nome que pode salvar. Um nome que está acima dos céus. Um nome que não tem nome que supere o seu nome, que é Senhor Jesus Cristo. Aí você observa, dia de Pentecoste, aleluia, eles estavam tendo um bom tempo, aquela notícia voltou, veja, aleluia, como uma rajada veio sobre os apóstolos, eles tinham que fazer algo a respeito daquilo. Imediatamente eles saíram novamente, o mais rápido que puderam ir, pregando o evangelho. Pedro e João, dois ignorantes, homens letrados, passaram pela porta chamada Formosa. O diabo disse, bem, agora eles estão simplesmente ali fora pregando. Então isso não causa dano algum. Você está vendo? Quando está só pregando. Então todas aquelas pessoas creram na pregação e em tudo.
Enquanto que eles estavam só pregando, o diabo não se importou. Você acha que o diabo está se importando com essas igrejas? A maioria delas? Não está se importando. Mas quando passaram pela porta chamada Formosa, ali estava um homem. O Espírito Santo disse: Pedro, aquele homem pode ser curado. Olha a sincronia do Espírito Santo com o seu vaso. Disse para ele pode ser curado. Ele tem fé. Quando ele percebeu que ele tinha fé para ser curado, porque a fé vem de lá para cá. Se você disser para mim que você vai morrer dessa doença, você vai morrer mesmo. Não vai adiantar eu orar. Você está dizendo que vai morrer com isto. Mas se a palavra de Deus diz que você pode viver e ser curado disto, aí se você crê na palavra, em vez de crer no parente, em vez de crer no médico, em vez de crer até nessas falsas profetisas que tem por aí, pregando asneira, para oprimir as pessoas, para acorrentar as pessoas debaixo da sua gosma religiosa nojenta. Eu sei que está soando forte isso hoje, mas dá uma justa indignação na gente. Nós, povo da mensagem, temos que voar mais alto. Mais alto. Acima dessas coisas. Ninguém vai partir enquanto Deus não encerrar com esse alguém. Está aí a nossa preciosa irmã que eu visitei, que segundo o médico não passaria daquele dia. Aleluia, está aí. Para testemunho, para a honra e glória do Senhor. Não está aí, a irmã Marieta com vida? Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo, se ele tem fé. Então, quando ele percebeu que ele tinha fé para ser curado, ele disse: fique de pé. E ele o apanhou e segurou até os seus tornozelos receberem força. E lá foi ele, saltando e pulando e louvando a Deus. Sabe de uma coisa? Aquilo causou mais problema do que toda a pregação que eles fizeram. A pregação lá em Pentecostes, 3.000 almas, o diabo nem se mexeu na sua cama. Mas esse milagre, fazendo exatamente o que Jesus fez, isso aqui incomodou. Irmão, simplesmente deixe algo extraordinário, comece e observe como cada patife, eu amo as expressões do profeta, cada patife, cada cão do inferno rosnará para ele, desejando sangue. Não é isso certo? Não estamos num piquenique. Tem gente que não quer ser muito espiritual porque não quer problema com o diabo. Não quer consagrar muito para o diabo não vir, né? Incomodar. Meu irmão. Eu lhes digo, Pedro pregou um sermão no dia de Pentecostes e 3.000 almas foram salvas. O diabo nem mesmo se moveu na sua cama. Porém, ele passou pela porta chamada Formosa e no dia seguinte e curou um homem e era aleijado desde o ventre de sua mãe. E todo o inferno veio sobre ele. E o lançaram na cadeia e fizeram horas de sobre mim se eles fizerem isso. Satanás disse, se eles continuarem fazendo isso, aí eu estou acabado. Aí você vai entender por que quando Deus visita essa era, com um profeta, que trouxe Jesus à cena, você crê que o William Branham fez isto? Quem foi os que disseram que aquilo era do diabo, que aquilo era psicologia?
Quem foi que disse? Foi os bêbados? Foi os traficantes? Foi as prostitutas? Não, foi os pastores, os líderes religiosos, que estavam engomados em suas denominações, frias e formais, entendeu? E quando apareceu um profeta, um mensageiro com uma mensagem, pregando o evangelho, porque pregar o evangelho não é ensinar o evangelho, é manifestar o poder de Deus. E aí não há como negar. Eles também. Por isso o irmão Branham estava falando algo com experiência. Porque ele passava por pressão por causa do ministério de cura. Aleluia. Se eles continuarem, eles realmente vão tirar minhas escoras sobre mim. O diabo falando. Porque eu posso enganá-los ao redor com um pouquinho de teologia, por algum tempo. Mas com certeza eu não posso enganar aquela coisa real que sai e o povo vê aquilo ser feito. Eu simplesmente vou parar aquilo antes que aquele outro grupo entre em cena. Então, quando Deus levanta um vaso, o diabo já tenta calar ele. Vem pressão, vem luta, para ver se ele cala, antes que aquilo passe para o outro. Ele nunca parou com aquilo então. Ele não pode parar com isso agora, correto? O evangelho de Deus se moverá, sempre, sempre e sempre. E enquanto não houver mais céus, e não houver mais a terra, aquela palavra ainda permanecerá a mesma, pois os céus e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. Não pode passar. Aquelas palavras são simplesmente tão imortais como o próprio Deus. Ela não pode passar. Eu creio em cada palavra de Deus, todas as coisas que Jesus foi, Ele é agora e sempre será. Correto? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Evangelho de Deus sempre se moverá. Aleluia. Você pode tirar uma lição, pode entender o tema, pode captar. Aleluia. Por que um homem de Deus enviado não teme? Se ele temer é porque Deus não enviou. Mas se Deus enviou e ele tem certeza, lá vai Moisés com uma vara torta para conquistar o Egito. Não brinca. Que a experiência de Deus é real. Ele é real. Coloque-se de pé. Aleluia, vamos orar. Vamos orar, vamos orar, vamos crer. Vamos reagir. Vamos posicionar mais com Deus. Sim, você deseja sua bênção? Levante sua mão. Senhor amado, nós confiamos que o Evangelho do Senhor há de se mover. Tem se movido até aqui. Esse assunto não está esgotado. Esse assunto ainda dá para falar por muito e muito, muito tempo. Porque nós temos, Pai, testemunhos verídicos, tanto na Bíblia como na história. Temos testemunhos hoje do que o Senhor tem feito em vidas e através de vidas. Pai, nós levantamos nossa mão confiando a Ti. A nossa casa, o nosso lar, o ministério, a igreja, cada moço, cada moça, cada criança, cada ancião, cada vida, confiando tudo a Ti, sabendo que o Senhor vai cuidar, porque o Senhor sempre cuidou. Sim, meu Deus, e nenhum de nós vai deixar essa terra sem a Tua permissão. Por isso confiamos nossa vida na Tua mão. Enquanto o Senhor quiser que ficamos aqui, aqui estaremos. Mas quando o Senhor disser, vem para casa, meu filho, e então vamos embora. Pai, nós confiamos nisto ou não confiamos em nada? Porque não existe coincidências para um cristão. Pai, perdoa nosso pecado, ajuda a nossa fé, cura as pessoas, no nosso meio da libertação e vitória. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos te agradecendo. Amém.
Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos.